Boa noite, galera. Vamos começar daqui a pouquinho mais um Laminas Cast. Então já vou pedindo para você que tá online aí, já ir enviando essa live para todo mundo aí no chat, convidando todo mundo para participar da nossa live também. Hoje o nosso podcast está diferente, hoje o nosso podcast vai ser ao vivo. A minha convidada vai estar aqui comigo, essa é a vantagem da convidada ser minha irmã. Então hoje o podcast vai estar muito legal, meu primeiro podcast com alguém presencial. Então já vai enviando aí a live para todo mundo. Essa live é um oferecimento da Zion Baby Kids, a sua moda infantil minimalista. Então, para quem ainda não conhece a Zion, entra aí no Instagram, é só procurar lá, @ZionBabyKids, tá? É uma moda infantil maravilhosa, gente, uma coisinha mais linda que a outra e tudo num preço muito acessível, um preço muito legal, beleza? Nossa convidada de hoje é a Melina Soares, ela é minha irmã. E antes da gente chamar ela para estar participando, eu vou lembrar vocês que no último podcast desse ano, no podcast do dia 30 de dezembro, eu vou estar fazendo o sorteio de uma cesta com alguns itens personalizados do podcast e também algumas outras coisitas mais. Então vocês não percam que até a próxima semana eu vou lançar a cesta para vocês do sorteio. Galera, se estiver dando pra ouvir, legal, vocês sobem o coraçãozinho aí só pra ver a interação de vocês, tá bom? Vai mandando a live pra todo mundo aí, todos os seus amigos. Vamos chamar a galera pra assistir também. E é isso, gente. Vai começar daqui a pouquinho o Laminas Cast, seu podcast semanal que traz convidados incríveis com histórias de vidas incríveis no intuito de acrescentar algo novo na sua vida. Vamos convidando a galera, vamos chamando todo mundo pra participar. Beleza? Como foi a semana de vocês, gente? Foi tudo bem? Foi tudo legal? Hoje é numa terça-feira, então eu tenho que perguntar como foi o feriado de vocês, né? Muita gente foi pra praia, muita gente foi passear. Eu fiquei em casa mesmo, fiquei com as crianças. O maridão tava meio doentinho, então a gente ficou em casa mesmo. Eu vou estar apresentando um pouquinho sobre a nossa convidada hoje até ela chegar, que como eu disse, hoje o programa ele é ao vivo, a convidada vai estar aqui comigo, a gente vai bater um papo por aqui, então não vai ser online, tá bom? É meu primeiro programa com uma convidada presencial, eu tô muito animada. Então eu vou contar hoje com vocês, galera que tá online aí, vai enviando a live pra galera que tá aí, pros seus amigos, vai chamando o pessoal pra participar da live, tá? A minha convidada de hoje chama Melina Dias de Souza Soares. Ela é nascida em Pederneiras, tem 38 anos, é casada e mãe do Pedro Henrique, tá? Ela é minha irmã, pra quem não sabe, e muitos acham que ela é minha gêmea, mas não é, tá? Eu sou muito mais bonita que ela. Tá dando pra ouvir legal, meninas? Vai convidando as amigas de vocês para estar participando aí da live. Vai chamando todo mundo para participar. Eu entrei um pouquinho antes para dar tempo de vocês entrar. E ela tá chegando aí também. Vamos lá então. Minha primeira live com alguém presencial. E a gente não é gêmeas. Não somos gêmeas. Eu sou mais bonita. Ela é mais velha. Mentira, ela é mais velha. Vamos lá então. Eu já te apresentei. Melina Dias de Souza, nascida em Pederneiras, 38 anos, casada e mãe do Pedro Henrique. 38 anos? É, você tá dizendo. Então vamos lá. 38 anos. Fora esse básico, como mais você se apresentaria? Bom, não é só disso que a gente vai falar, mas eu sou cristã, né? Há bastante tempo a gente vai falar um pouquinho disso também. Não tenho preguiça de trabalhar, quem me conhece sabe, acho que é herança de família, né? Então eu gosto muito de trabalhar. Acho que é isso aí. Então vamos lá, pra quem ainda não viu nenhum outro programa, pra quem tá vendo pela primeira vez, o meu podcast ele é feito numa base de passado, presente e futuro. Então nós vamos falar um pouquinho desses 3 pontos, tá bom? Então, do passado é uma pergunta que eu faço pra todo mundo: como foi a sua infância? Minha infância foi maravilhosa, né? Acho que é uma coisa que as crianças de hoje em dia não têm. Eu cresci brincando na rua,
né? Então aqui a gente podia brincar mesmo e dormir tarde, dormir de pé sujo. Então acho que são coisas da infância que ficam bem marcadas, mas foi uma infância muito boa. Devido a nossa mãe trabalhar muito fora, então eu fui criado cuidada, né, por tias. E aí eu conheci tanto o pessoal daqui de onde a gente morava, quanto de outro bairro, do Michel Neme, onde eu fiz muitos amigos e me diverti muito e cresci com os meus familiares também. Então foi uma infância maravilhosa. Eu sinto às vezes das nossas crianças não poder desfrutar dessa infância que a gente teve, né? Às vezes fica preso num celular, alguma coisa assim, isso nem existia. Então a gente brincava muito, então era uma infância muito boa. Às vezes chega a dar até meio que agonia, porque as nossas crianças têm um monte de brinquedo e eles nem sabem brincar, não sabem nem brincar. Mê, a gente vai falar um pouco disso, porque isso faz muito parte da nossa essência, não tem como a gente não tocar nesse assunto. Como foi a sua vida antes do Evangelho? Como foi a Melina antes do Evangelho? E assim, na infância, minha vida sempre foi boa. Graças a Deus, a gente sempre teve uma vida boa. E na infância a gente não percebe marcas que às vezes possam nos aproximar do Evangelho, nos aproximar de Cristo. Mas na adolescência, até os meus 20 anos, assim, eu achava que eu estava curtindo muito a vida. Mas eu sempre acordava com um vazio, com algo que faltava. Então, às vezes eu era feliz, eu me divertia, às vezes até em uma noite ou em diversos dias. Mas aí quando eu acordava, eu percebia que alguma coisa me faltava. Então eu não entendia. Então, sempre assim, vivendo com a sensação de um vazio. Então, acho que isso foi antes do Evangelho. Viver bem. A nossa mãe, ela nos deu muito ensinamento. Então nós nunca fomos de praticar o mal, ou de usar droga, ou de coisas assim que pudesse, né, magoar minha mãe de alguma maneira. Então eu sempre tive uma boa conduta. Minha mãe sempre ensinou o bem, o que é nosso, o que é dos outros é dos outros. Então eu sempre vivi de uma maneira correta, porém eu sentia que faltava algo, né? Então antes tinha esse vazio. E com quantos anos, mais ou menos, assim, você conheceu o Evangelho? Com quantos anos? Com 21 anos. Com 21 anos você conheceu uma igreja, não uma igreja, você já frequentava Sim, uma outra religião. Você conheceu a que você frequenta hoje. Eu frequentava uma denominação da qual eu não consegui conhecer Jesus. Então, você não se identificou? Eu acho que é importante a gente encontrar Jesus, né? Então, independente da denominação, mas eu não me encontrava. Então, com 21 anos, eu fui para uma outra denominação, que por sinal é a igreja que eu continuo até hoje, que é a Igreja Renovada. Então, vai fazer 16 anos, né? E foi na igreja que eu conheci Jesus, o Evangelho. Pode ser em outro lugar? Dificilmente. A maioria das vezes é no templo, é na igreja, no local onde está ali pronto para falar de Jesus. Então ali eu conheci Jesus de verdade, com 21 anos. E depois, já que nós tocamos no assunto de antes e depois, como você analisa a sua vida? Como você faz um parâmetro desse antes e desse pós? Que depois eu continuei tendo luta, continuei tendo dificuldade, reflexo de uma vida de balada, de festas e muitas contas. E depois eu preenchi esse vazio que faltava. Então eu encontrei em alguém, eu encontrei em Jesus, na sua palavra, no Evangelho, aquele vazio que faltava. E aí a partir daí eu comecei a lutar as minhas lutas, que continuam até hoje, porém com a certeza de que no dia de amanhã eu não teria mais esse vazio. Eu acho que é isso que o Evangelho traz para a vida da gente, que facilita um pouco, que alivia um pouco o fardo. Sim. Essa certeza de que... Porque a gente tem essa certeza, né? Quando você tem um ser maior, você conhece uma fé, você tem essa certeza de que, tipo, vai passar. Sim. E essa certeza de que vai passar é o que alivia as lutas do dia a dia, né? Não dá aquela sensação de angústia no dia seguinte, porque tem alguém ali que vai cuidar de você, né? Então esse é Jesus, né? E assim, ó, quem foi a sua influência nessa sua vida cristã? Assim, quem foi sua maior influência? Não, maior influência são muitas, mas quem me levou pra perto foi minhas irmãs, que até então elas eram crianças, a Nicole e a Natália eram crianças e novinhas de tudo, e elas iam.
E então elas foram minha inspiração. Então através delas eu fui, de uma amiga também, Viviane, pode ser que ela assista esse podcast um dia, a Vi falava muito pra mim de Jesus. Então chegar até lá eu cheguei através das minhas irmãs e através da Viviane. Depois lá, aí a gente conhece diversas pessoas que te conduzem. Meu pai também, mesmo antes de me levar para uma outra denominação, meu pai sempre me ensinou o evangelho que eu não aprendia na denominação que eu estava. Então meu pai sempre falava algo do evangelho para mim. E aquilo foi uma semente que foi lançada. Depois veio minhas irmãs, a Vi. E aí chegando lá, logo que eu cheguei eu já fiz amizade com diversas pessoas, né, que estavam ali há bastante tempo. O meu marido, atual marido hoje, ele também era meu amigo e também foi falando das coisas de Jesus pra mim. Aí depois a gente conheceu a liderança, meu pastor, e aí tudo foi ficando mais fácil. Bom, nós já falamos um pouquinho do seu passado, que não tinha como a gente não tocar nesse assunto, porque acho que Deus é a nossa base para todo o resto. Dali em diante que a vida vai tocando realmente. E aí então agora a gente vai chegar no ponto de hoje, a Melina de hoje. Então eu vou chegar num assunto que eu queria muito falar agora no programa, que era um dos assuntos que eu tenho certeza que vai ser muito interessante, principalmente para quem se encontra nesse momento de pandemia, porque nós ainda estamos na pandemia. Ela ainda não passou, graças a Deus veio a vacina, mas ela ainda está aqui, né? Por que você resolveu, em meio à pandemia, porque não sei se não é todo mundo que te conhece, mas a Melina, ela é concursada da prefeitura. Ela prestou o concurso, ela é concursada. Qual é seu cargo na prefeitura? Eu sou visitadora sanitária, né? A equipe da dengue. A turma se a equipe da dengue for assistir. Então, o que deu na tua cabeça de, em meio a uma pandemia, você pedir um afastamento do seu cargo de concurso? Porque para todo mundo que vai prestar um concurso, a gente já tem assim, vou prestar um concurso porque o concurso é uma segurança. Sim. E o comércio em si, na pandemia, foi acho que o local onde todo mundo ficou mais assustado com a pandemia. Porque, querendo ou não, é um dos primeiros lugares que sentiu o peso, né, da pandemia. O que levou você a resolver pedir um afastamento do seu cargo de concursada para resolver se dedicar especificamente ao seu empreendedorismo? Na verdade, eu já tinha um tempo de casa, de prefeitura, e sou muito grata a esse tempo que eu fiquei na prefeitura, e eu tinha a possibilidade de pegar uma licença, né, não remunerada, e lógico que a pandemia afetou em tudo. O meu negócio é confeitaria e o do meu esposo é oficina mecânica. E o meu esposo, graças a Deus, ele estava indo muito bem com a oficina e automaticamente ficou um serviço essencial em meio à pandemia. A oficina mecânica, ela ficou como serviço essencial. Só que o meu esposo, ele estava assim, fazendo o administrativo e fazendo o serviço braçal, porque ele é o mecânico. Então, de alguma maneira, alguma coisa acabava ficando de lado. E lógico que o conserto do carro não podia ser. Então, acabava ficando de lado a parte administrativa. E nós, pensando na possibilidade de trazer alguém para ajudar na oficina, nós pensamos, por que então, ao invés de pagar para uma outra pessoa cuidar daquilo que é nosso, você não vai ser a diferença do salário aí, e você vem cuidar do que é nosso. E realmente eu confesso que a gente sente medo, é inevitável. Deu medo de pensar em parar o certo pelo duvidoso até então, porém, quem me conhece sabe que é Deus na frente sempre. Se Ele me der saúde, a gente vai atrás, né? E eu falei, vai dar certo, eu creio que vai dar certo. E aí eu arrisquei, aí eu peguei 6 meses e nós começamos a trabalhar. E dentro desses 6 meses eu consegui ver que foi uma boa escolha, que foi uma boa decisão, e que a pior parte já tinha passado, que são os primeiros 6 meses sem salário. Então aqueles primeiros 6 meses a gente já tinha vencido. E aí então eu pedi para prorrogar, e prorrogou para mais 1 ano e meio, vai completar 2, né, o ano que vem. E então assim, eu achei, fora isso, com a confeitaria no caso, nem sei se a Ana vai falar isso, mas nós chegamos na fase de redução de festas, porque foi proibido, né, todo aquele cuidado. Porém, de alguma maneira, nesse delivery, eu fazer uma opção menor, reduzir a quantidade de festa, tanta gente
a gente perdendo tanta gente e sabendo quão importante era comemorar a vida, a gente não queria deixar de comemorar, de cantar um parabéns, de agradecer pela vida daquela pessoa, daquela criança. Então começou a reduzir as festas. Então antigamente você fazia 500, 600 doces, passou a fazer 100 doces, 80 doces, só pro pessoal de casa. Então a gente fez um levantamento, eu refiz todo o meu orçamento dos doces, custo-benefício, de alguma maneira, para poder atender uma quantidade menor de uma festa menor. Só que aí o interessante veio porque quando eu atendia em quantidade maior, meus clientes eram menos. E com a pandemia aumentou minha quantidade de cliente. Então eu comecei a fazer festas pequenas, mas atender mais gente. Então, de alguma maneira, foi benéfico. Deu aquela balanceada. E o que faltou no grande completou com outros clientes. Então, acabou assim, que você até ganhou novos clientes. Sim, novos clientes. E acabei fazendo coisas menores, porções, um morango, um bolo de pote, eu entrego, essas coisas assim, pra não deixar a peteca cair. Apesar de ser alimento e realmente o pessoal ficou ocioso em casa, acabou, nós mesmos, né, até comendo mais, pedindo mais coisa. Né? Então o alimento assim acabou não afetando tanto. Eu lembro que quando você e a mãe resolveram começar a confeitaria, vocês começaram com bombons de morango na feira, né? E como foi querer trabalhar com confeitaria? Como isso mudou na sua vida? Como foi trabalhar com confeitaria? Na verdade, trabalhar com confeitaria começou assim, olha, aniversário de uma filha de uma prima minha, da Tati, a Rebeca. Eu tô citando os nomes porque eu quero que elas assistam e vejam que eu tô falando delas. No aniversário de 1 ano da Rebeca, eu me encantei com aquela mesa. E eu falei, parece que não é tão difícil. E aí no dia seguinte eu fui, comprei umas coisas no mercado e falei, mãe, vem em casa que nós vamos fazer doce. Ela, o quê? Falei, vamos fazer doce e tal. E aí eu comecei a fazer os doces em casa, eu joguei um monte de coisa fora, assim, no começo, coisa que eu não indico pra ninguém, não jogue fora, dá pra sua irmã que a gente come tudo. E aí nós começamos e nós entramos, e foi meio que assim, a gente entrou sem parar de trabalhar. Até hoje nós não paramos de trabalhar, então a gente trabalha fora e aí trabalha com os doces à noite. Mas assim, foi uma das melhores decisões da nossa vida, porque eu acho que nós descobrimos algo que a gente nem imaginava que era capaz. Sofri muito, chorei muito. Quando eu encontrei pessoas que podiam me ajudar, facilitou demais, demais meu negócio. Então tem pessoas maravilhosas aí nessa jornada que me ajudou muito, tanto de graça quanto eu pagando, investindo. Então aí eu descobri algo. Quem me conhece sabe o quanto eu sou agitada. Eu tenho melhorado muito, graças a Deus, que eu peço pra Deus pra me ajudar nisso. Nem é de família isso, viu? Mas o quanto eu sou agitada. E nos doces, na confeitaria, eu acho aquela tranquilidade que me falta, porque eu sou obrigada a parar. Me concentrar e caprichar. Então ali me traz paz, né? Então eu acabei encontrando assim algo que me trouxe paz, que me trouxe tranquilidade. E eu ia te perguntar assim, ó, o que você diria? Porque hoje a trabalhar com alimento tem sido uma fonte de renda para muita gente, porque muita gente ficou desempregada, né? O que você diria para quem tá pretendendo iniciar na confeitaria ou na parte de alimentação? Você acha que investir em curso? Ou o que você diria? Que dica você daria? Até falar pelos cursos que eu estou aplicando hoje no ateliê, porque a gente vai entrar nesse assunto do qual a gente vai encerrar o nosso trabalho na cidade, mas não falo nem em si vender curso, porque não é essa a intenção. Eu quero facilitar de alguma maneira, mas dá pra começar sem curso. Então não adianta eu ser hipócrita e falar, você tem que fazer um curso pra começar. Não, o YouTube me ajudou muito, os erros na cozinha me ajudou muito a acertar, é preciso errar para acertar. Então dá para começar sem investir, sem pôr um dinheiro ali para curso, para treinamento, mas é óbvio que se você tiver alguém para pegar na tua mão, o que o YouTube não faz, o que os vídeos não fazem, se tiver alguém para pegar na tua mão e fazer com você, é um investimento realmente, não é perder dinheiro, não é jogar dinheiro fora, é investir. Mas dá pra começar, e tem que começar. Se tá precisando de dinheiro, eu acompanho pessoas assim, de finanças, a gente fala de estabilidade financeira. Fala o nome dela, porque é legal. Natália Arcuri, né? Eu acompanho muito o trabalho da Natália Arcuri, e ela fala muito sobre finanças. E quando ela chega em alguém e ela vai falar, do Me Poupe, a página dela no canal no YouTube é Me Poupe. Quando ela chega em alguém e ela fala, vamos fazer uma renda extra, ela fala, vamos fazer brigadeiro.
Sim. Ela sempre fala isso, ela dá saídas e uma das saídas é vamos fazer brigadeiro, vamos mexer, vamos enrolar e vamos vender, porque isso vai te dar um retorno. E Me dá manda um realmente. beijo pra Ju. Ju Guimarães, beijo. Olha lá, a Ju gosta dos brigadeiros, do ninho. Gente, essa moça que a Melina acompanha, ela fala dos doces, porque eu falo sempre pra minha mãe, pras meninas, a comida, ela vende, não adianta. Eu acho que quem quer investir numa renda extra, a parte de alimentação, ela é sempre uma boa. Eu acho que sempre. Eu falo, o povo deixa, principalmente quem trabalha no comércio, em firma, indústria. Se tem alguém que vai levar pra eles na porta, seja um docinho na hora do descanso, seja um lanche ou um docinho, um bolo, isso tudo é investimento, então eu acho que compensa. Se você tá pensando em entrar nessa área, eu acho que é legal. Se quer uma renda extra, a confeitaria é uma boa opção. E é interessante que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho o dom, eu não tenho talento. Gente, quem me conheceu antes da confeitaria nunca poderia imaginar que eu ia conseguir. Então, se você tiver força de vontade, se tiver determinação, disciplina, você consegue. Você recebeu alguma dica de algum profissional, de alguém que você levou para sua, que você trouxe para sua vida, ou você viu uma dica que você agarrou, trouxe para sua vida, que você fala assim, ó, quando você vai dar os seus cursos, quando você passa adiante? Acho que é assim, por ouvir falar de ser difícil, do fato de ser o seu comprometimento. A partir do momento que eu pego um compromisso com alguém, se dormir ou não dormir, eu preciso entregar aquele compromisso, né? E por a gente trabalhar fora, então às vezes ficava mais difícil isso. Quantas noites sem dormir, ou dormir muito tarde, acordar muito cedo. Mas a hora que você vê o serviço pronto, você fala, opa, valeu a pena. A hora que você olha aquela mesa e fala, nossa, eu que fiz. Eu até costumo brincar, que às vezes eu falo que não fui eu mesmo, gente. Eu tenho muita fé. Então eu falo assim, meu Deus, ele é confeiteiro, porque é Deus que faz por mim. Porque tem coisas que eu falo não seria capaz, né? Mas assim, as dicas que dão realmente essa, de não desistir, de persistir, de ter disciplina, ter foco naquilo, ter disciplina. Então isso a gente ouve de muitas pessoas que foram cruzando na nossa jornada. Então muita gente, que nem eu já disse, tanto daqui da cidade, amigas que já estavam na confeitaria e que deu dica e falou, não desiste não, você vai conseguir. Eu tive pessoas, posso falar os nomes, pode, né? Pode. Elaine Mazarotto trabalhou comigo, teve uma noite da Elaine falar assim, me fala que deu certo, porque eu não vou dormir enquanto você não conseguir. Então eu falo assim, que são anjos, são pessoas abençoadas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. Então eu sou muito grata e realmente é isso, não desiste, vai pra cima, vai com disciplina que dá certo, né? Acho que pra tudo, pra tudo. Quando eu fui começar o podcast, todo mundo me falou assim, persiste, insiste. É o Sérgio, ó, vou começar a fazer bolo. Meu Deus. Ele fala, então todo mundo fala, persiste, insiste, persiste, insiste. Acho que é pra tudo, gente, pra tudo. Se você tem um sonho, se você gosta, persiste, insiste, persiste, que vai dar certo. Sérgio, por favor, não faça bolo. Pelo amor de Deus. Carro. Fica nos carros mesmo, em nome de Jesus. Vai, futuro, não, tem uma aqui, que essa daqui é pra... a Natália. Mudando de assunto e sobre sua mudança de cidade. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, o Sérgio tá falando aí, mas ele já tá lá em Ribeirão Preto. Nós já nos mudamos, já fiz minha mudança, minha casa já tá pronta lá. É um projeto, não, fala assim que é algo que Deus colocou no nosso coração, Deus já vem trabalhando e modelando faz tempo, porque já era uma cidade que a gente gostava de passear, que a gente gostava de estar e que o coração queimava quando a gente estava lá. Isso a longa data, né? E aí então, esse ano, Deus foi alimentando isso com mais força e veio uma proposta muito boa para nós, por pessoas de Deus mesmo na nossa vida, e aí nós resolvemos arriscar. Então o Sérgio ele já tá lá desde o início de outubro, e eu termino meu trabalho aqui na cidade até dezembro a gente trabalha, por isso a urgência de dar curso, de ter apenas 1 mês e meio para ensinar tudo que eu sei realmente de coração. Falo que Deus até colocou um preço muito baixo. Depois a gente posta, eu tô sempre postando. Eu vou postar também, preço, gente. Vou postar tudo, também. Mas a gente colocou um preço bem acessível, porque a intenção realmente é ajudar. Então eu tô trabalhando meio que ali na risca do mercado. Mas a intenção é dividir realmente o que a gente sabe, o que eu adquiri, né? O que a gente adquiriu nesses anos.
Mas aí então a gente vai para Ribeirão Preto. O Sérgio já tá, ele vem, a gente vai revezando os fins de semana, na maioria das vezes ele vem, e em janeiro eu tô me mudando pra lá. Então achei que eu ia, meu marido tá aí, né? Achei que eu já ia tirar descansar, mas não, vou chegar trabalhando, vou chegar fazendo doce, porque é um amor muito forte, né? Um amor muito grande pela confeitaria. Então nós vamos trabalhar e vamos... Então pedir pra vocês, amigos, aqueles que gostam da gente, que acompanha a nossa... Conhece a gente desde criança, orem aí por nós, torça por nós, né? Que dê tudo certo. Já deu tudo certo, eu creio. Mas aí em janeiro, então, a gente tá morando definitivo lá em Ribeirão Preto. E aí o ateliê Dinha Fernandes vai encerrar o trabalho. A gente vai encerrar as atividades, até porque a maioria das vezes sou eu e minha mãe. Minhas irmãs me ajudam, sim, mas sou eu e minha mãe. E a minha mãe também, a canseira, né? Isso que eu digo, trabalhar fora e depois com os doces acaba tornando um pouquinho mais árduo, porque a gente acaba limitada com o tempo, então fica mais cansativo as madrugadas. Mas a minha mãe, então, ela não continua com o trabalho. Se vocês quiserem bolo, docinho, pede pra ela que ela faz aqui na casa dela. E aproveita fazer o curso pra vocês aprenderem os segredos delas e terem os docinhos em casa. Pamela, Pri. Pamela, oi, gente. Já deu tudo certo. Amém, em nome de eu Jesus. creio. E a Pri mandou um coraçãozinho. Olha lá, a Pamela também tá feliz porque eu vou ficar do ladinho dela. Do ladinho dela, né, Pamela? Isso mesmo. Mê, então vamos lá. Depois, então, você vai pra Ribeirão. E vamos pro passo futuro. Quais são os seus projetos para 2022? Ó, de imediato eu quero estudar, porque assim, lá talvez eu não faça tudo que eu faço aqui. Eu quero me capacitar em uma única coisa específica, algo que Deus colocou ao meu coração, que eu ainda não desenvolvi muito na confeitaria, mas eu vou estudar muito e eu vou desenvolver. Então depois eu pretendo trabalhar com uma única coisa específica lá. E aí nesse meio tempo a gente vai estudar, né? Então acho que assim, de projeto, pensando na minha vida profissional, quero ver se nesses primeiros 6 meses eu estudo muito. É isso que eu quero desenvolver, esse único trabalho que eu quero fazer. Além do que eu quero estudar também e desenvolver a parte da internet. Então eu quero aprender esse mundo de cursos online. Então é muita coisa para estudar. Então, você começou gastronomia, você pretende terminar? Pretendo terminar. É porque eu comecei gastronomia no meio da loucura, porque eu fazia serviço social e entrei na gastronomia. Aí eu comecei com TCC e trabalho, começou a ficar muita coisa. Aí eu tranquei gastronomia, agora eu já concluí serviço social, então eu creio que ainda em 2022, quem sabe, eu já retorno nessa faculdade. O legal do serviço social, que eu fiz 1 ano de serviço social. O legal do serviço social é que ele é flexível, então dá pra você trabalhar, não sei se é o que você pretende, mas ligar serviço social com a parte de alimentação. Sim, e é legal, né? Tem muito legal. Muito legal. Mê, se você pudesse mudar algo no mundo para os próximos anos, se você tivesse esse poder de mudar algo pro mundo, o que você mudaria? Ai, acho que se eu tivesse esse poder, acho que é a parte da injustiça, né? Assim, eu falo que até mesmo o que a gente mais sente no mundo hoje é essa diferença financeira, de uns ter muito e outros não ter nada. Então essa desigualdade, ela é muito agressiva e acaba de alguma maneira afetando todas as áreas, tudo, né? Então se eu tivesse um poder hoje, seria de igualar isso daí, tirar de quem tem muito, dar para quem não tem nada e deixar equilibrado, né? E daqui 10 anos, como você se vê? Ai, como eu disse, como você... rica, novinha. Quem dera, né? Não, daqui 10 anos, eu creio assim que eu costumo pedir para o Senhor aliançar os meus sonhos com os sonhos dele. E que prevaleça os sonhos dele na minha vida. Porque realmente, 2021 eu tinha planejado uma coisa, eu tinha feito uma reserva para uma coisa, uma reserva financeira mesmo. Que eu já vinha uma educação financeira, tinha feito uma reserva para algo, de repente, Deus virou tudo com ele dá a palavra final, né? E aí já mudou tudo aquilo que eu tinha. Então eu penso assim, que daqui 10 anos eu quero ter assim, todo mundo pensa, né? Uma estabilidade financeira, acho que é para todo mundo pensa nisso, uma estabilidade financeira, porque isso traz uma tranquilidade em si, mas acima de tudo, acho que daqui 10 anos o que eu queria enxergar mesmo era a minha família inteira entregue a Jesus. Então daqui 10 anos saber que todos os meus
aqueles que eu amo, todos aqueles que a gente ama, teve a chance de confessar Jesus como o Senhor da vida, né? Então acho que eu sou muito espiritual, eu penso muito no espiritual, então acho que mais importante é as coisas de Deus. Daqui 10 anos estar bem com Deus, com as coisas de Deus. E as demais coisas vai tudo isso que eu ia falar. A gente tem aquele versículo, né? Buscar primeiro o reino dos céus. Então, e ó, daqui 10 anos prosperidade espiritual, estar bem com Deus, né? Se você pudesse voltar lá no passado e mudar alguma coisa, você voltaria ou não mexeria em nada? Não, eu não mudaria nada. Senão não estaria aqui. Senão não estaria aqui. Porque tudo... E acho que pra eu viver o que tem ainda, todos nós, né? Pra gente viver o que tem pra nós, a gente tem que ter passado pelo que nós passamos. Então não tem como. Vamos pro bate-volta, então? Vai. Já tá acabando, gente. Gente, muito obrigada. Todo mundo... Ah lá, a Ju mandou alguma coisa aqui, ó. Triste, porque eu vou ficar sem meus doces. Eu vou mandar por Sedex, Ju. E a Ju pode ir lá em Ribeirão também passear. Isso, vai passear em casa. Vamos lá. Amor. Pedro, meu filho. Um desejo, algo que você ainda não realizou, um desejo. Falando do material, acho que essa estabilidade financeira, essa tranquilidade financeira, né? Uma realização. Eu acho que reforço, a minha família entregue aos pés do Senhor e o meu filho, uma realização hoje é o meu filho. E uma realização futura é a minha família aos pés do Senhor. Uma mulher que te inspire. Minha mãe. Um homem que te inspira. Meu marido. Ouviu, Sérgio? Um filme ou uma série. Friends. Eu amo também. Resisti tanto pra assistir, mas tanto. Não tem jeito, e quando eu assisti, eu me apaixonei. Eu resisti a Grace e... Nossa, Grey's Anatomy, e Friends também. E Stranger Things também, apaixonei. Uma música ou um cantor? Eu tenho uma música que eu gosto muito, 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 que é Aquieta Minha Alma. É uma música que Deus já ministrava com meu pai em vida, ministrou com meu pai doente, tranquilizou meu coração quando meu pai foi pra glória, tranquilizou meu coração e fala comigo até hoje. Aquieta Minha Alma. O seu tudo. Deus. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E pra encerrar, você é grata por... Tudo. Grata por tudo que eu tenho. Se fosse só isso aqui, assim, ó, tirando que eu quero toda a minha família aos pés do Senhor, eu sou grata por tudo. Poderia ficar desse jeitinho aqui, porque eu sou grata pela minha família, eu sou grata pelos meus amigos, sou grata pelo meu marido, pelo meu filho, sou grata pelo meu trabalho, pela minha igreja, então eu sou grata a tudo. A gente fala... Eu só agradeço, gente. Meu pai acho que me ensinou, né? Meu pai não pensava onde estava. Glória a Deus, onde ele estava. Tudo. Você falava, pai, tô com um probleminha aqui, mas vai dar tudo. Não, glória a Deus, já deu. Então eu sou muito grata a tudo. Eu falo assim, a gente não tem nem Também te amo, Sérgio. A gente não tem nem direito de reclamar, não dá nem pra reclamar, a gente nem consegue reclamar, né? É muita bênção, graças a Deus. Até mesmo em meio às lutas, eu falo, as lutas são bem grandes, é difícil, vem pra todo mundo, todo dia a gente acaba derrotando os gigantes, mas quando a gente agradece, tudo aquilo que tem de bom na gente cresce. Sim. Então eu sempre ouvi isso, agradece que cresce. Sim. Então pra que eu olhar pra o que tá ruim, sendo que o que tá bom é motivo suficiente pra gente agradecer. E a gente fica assim, fica na luta, só esperando a vitória, assim, né? O que vem? Já sabe que ela vai vai chegar, já tá ali, né? Então a gente vai tirando as lutas de letra, graças a Deus. É isso mesmo. Gente, a gente vai encerrar, então a gente vai fazer uma pose pra vocês tirarem aquele print, a gente também vai Pode tirar marcar as gêmeas. Marca as gêmeas, escreve live com as gêmeas, né? Ela é mais velha, tá? Só pra deixar bem claro aqui, que eu sou mais nova, tá? E aí eu vou tirar um print e vocês tiram também e marca a gente, tá bom? Pera aí. Deixa eu tirar daqui. Vamos lá. Vocês tiram um print aí também, hein, gente? 1, 2, 3 e... Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui com a gente, tá bom? Semana que vem tem uma convidada chama Larissa Gonçalves, ela é uma amiga minha também, vai ser muito legal, ela vai vir contar a história de vida dela, mãe solteira, criou a filha dela sozinha, cria a filha dela sozinha, inclusive, mora numa cidade de fora, longe de todo mundo, então vai ser muito legal, a gente vai aprender muito com ela. Muito obrigada a todo mundo que participou até aqui, que Deus abençoe a vida de vocês imensamente, obrigada a todo mundo que tá acompanhando desde o início, quem começou agora, que Deus abençoe vocês tremendamente, tá bom, Mê? Muito obrigada, viu? Por acreditar no meu projeto, por estar aqui comigo. Sim. Tá? E é isso, gente, muito obrigada, vocês são incríveis. Semana que vem tem mais, que Deus abençoe todo mundo. Beijão, gente, Deus abençoe.